Olá! Para quem ainda não me conhece, me chamo Juliana e eu sou massoterapeuta e terapeuta integrativa. Hoje vamos estar abordando um assunto que é extremamente comum entre a maioria das mulheres, que são as terríveis fases pré-menstruais e as cólicas menstruais. Então vamos entrar um pouquinho nesse universo do sistema reprodutor feminino através da psicossomática. Bom, para a gente poder entender, né, o porquê das doenças uterinas, né, das doenças do sistema reprodutor feminino através da psicossomática, vamos entender um pouquinho o que é a psicossomática. A psicossomática são manifestações de doenças em nosso corpo, né, através das nossas emoções. Então, todas aquelas emoções que nós guardamos no nosso íntimo, que nós guardamos no nosso inconsciente, quando o corpo não aguenta mais, quando nossa consciência não aguenta mais nos mostrar sinais, ela vem em forma de doença para ver se a gente acorda um pouquinho, né? Mas para entender isso, vamos falar um pouquinho a respeito do inconsciente, que é onde fica armazenado todas as nossas memórias e é a responsável por estar acionando gatilhos que vão causar essas patologias no nosso corpo, né? A nossa inconsciência, ela é uma HD infinita dentro da nossa mente, né? Mas o que seria isso, né? Sabe a nuvem do nosso celular? Então, a nossa inconsciência, a gente pode associá-la como uma nuvem. Então, a partir do momento em que a gente é concebido até o nosso último suspirar, nós vamos armazenando memórias no nosso inconsciente. Só que o nosso inconsciente, ele trabalha de forma atemporal. Para ele não sabe o que é tempo e espaço. O nosso inconsciente, ele não tem noção disso. Ele não sabe o que é presente, passado, futuro. O nosso inconsciente, ele não sabe o que aconteceu conosco. Se aquela memória que nós guardamos aconteceu há 5 minutos, há 10 anos, ou há 20 anos, ou na nossa fase da infância, naquela fase nossa infantil, ou se até mesmo quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Sim, gente, todo bebezinho, quando está na barriga da mãe, desde que é gerado, ele sente todas as nossas emoções. Então a gente transfere todas as nossas emoções, todas as nossas angústias, todas as nossas tristezas, tudo para o nosso bebê. E ele acaba criando memórias. Então essas memórias, elas ficam ali guardadinhas, né? Sejam elas positivas ou negativas, mas nós criamos essas memórias. E aí quando a gente cresce, acontece algum fato na nossa vida que a gente aciona algum start de alguma forma, que essas memórias, elas são ativadas e aí causando as patologias, né? Mas hoje como nós vamos estar falando a respeito da patologia, né, da TPM, das cólicas menstruais, a gente precisa entender um pouquinho qual é a emoção que está por trás do útero. O útero, a função dele é para gerar uma nova vida, né? A gente sabe que o útero tem essa função na fisiologia humana. E na visão da medicina chinesa, o nosso útero, ele é um órgão yin, né? Mas o que seria isso, um órgão yin? Para quem conhece o taoísmo, conhece o yin e o yang, né? A gente sabe que tudo no planeta precisa ter esta conexão entre yin e yang para que se mantenha um equilíbrio energético no planeta. Então, assim como o sol precisa da lua, o dia precisa da noite, né? O gordo precisa do magro, né? Então, nós, né, seres humanos, também precisamos ter este equilíbrio entre a gente. E todo mundo tem dentro dela, né, essas duas energias, energia yin, energia yang. Saindo um pouco da sexualidade, porque agora eu não vou estar falando a respeito de sexualidade quando eu falo de yin e yang,
Porque todos nós temos um lado feminino e um lado masculino. O lado masculino sendo o nosso lado mais racional e o nosso lado feminino, o nosso lado yang, sendo mais emotivo. Então, o útero, ele é um órgão yin. Então, para a gente gerar uma vida, para que a mulher consiga gerar outra vida, é necessário que exista, né? Agora sim, a gente falando de sexualidade, então para se gerar uma vida é necessário que exista um sistema reprodutor masculino, né? Então, para gerar a vida é necessário o óvulo, que faz parte do feminino, e o espermatozoide, que faz parte do masculino, tá? Então, o órgão, ele sendo o útero sendo um órgão yin, a gente entende que a nossa mãe, na nossa psique, a nossa mãe é o yin e o nosso pai é o yang, entendeu? Desculpa, a nossa mãe é o yang e o nosso pai é o yin. Então, todas aquelas doenças que acometem o útero está relacionada diretamente com o nosso pai. É algum trauma que a gente guardou, é alguma memória que a gente guardou relacionada ao nosso pai. Mas qual seria essa memória? Qual seria essa emoção que está guardada ali, né? No nosso útero, representando o nosso pai? A emoção é o abandono paterno, né? Esse abandono paterno pode ser de várias formas, tá? Aí você vai falar pra mim, não, Ju, mas o meu pai, ele nunca nos abandonou, ele sempre esteve em casa, sempre ajudou, sempre estava em casa aos finais de semana. Sim, mas em algum momento, né, houve algum abandono paterno. De que forma? O abandono paterno pode vir através daquele pai que trabalha demais. Então, o meu pai, ele tá muito ausente. Então, ele não participa de férias, não participa, não viaja com a gente, não passa os finais de semana conosco, né? Então, meu pai, ele precisa trabalhar muito para suprir as nossas necessidades, para não deixar que nada nos falte. Então, ele acaba se ausentando porque ele precisa trabalhar. E aí, no seu inconsciente, você acaba registrando uma memória desse tipo. Outra forma de um pai ser ausente é aquela forma do pai alcoólatra, né? O pai, ele mesmo que ele esteja dentro de casa, mas ele tá ali fazendo uso do álcool dele e não tá me dando atenção. Ou então um pai que infelizmente acabou falecendo muito cedo. Ou então é aquele pai que tem outra família, né? Ou tem aquele pai que viaja muito, tem o famoso pai bonzinho, que é aquele pai que delega todas as suas funções para a mulher, né, para a mãe. Então, ele não tem aquela autoridade dele como pai, ele se exime daquela função como pai. Então, é aquele pai que transfere todas as suas responsabilidades para a mãe acaba se tornando aquela pessoa chata, né, aquela figura chata, porque é ela quem fala não, é ela quem briga, é ela quem faz tudo, é ela quem é responsável pela educação. Então, esse pai também é um pai ausente. Um outro tipo de pai ausente é aquele tipo de pai que quando você mais precisou dele, seja por alguma situação que você tenha passado em casa, talvez a sua mãe fosse uma mãe extremamente severa, uma mãe que brigava muito com você, uma mãe que te batia demais, sabe, que vivia te reprimindo, e você precisava de alguém para te defender daquilo, e seu pai não estava ali para te defender. Né? Ou alguma coisa aconteceu na escola, né? Você passou por algum momento de bullying na escola, né? Ou passou por algum abuso sexual e seu pai não estava ali para te defender naquele momento, né? Ou quando ele ficou sabendo de tudo isso que aconteceu com você, ele também não te defendeu. Então isso daí também é um pai ausente, causando esse sentimento em nós, né? Ficando ali, cravado ali na nossa mente, criando aquela memória.
E aí, quando vem a fase da puberdade da menina, que a menina começa a menstruar, e aí ela ativa, né? Algumas ativam esta memória. E aí ela começa a sofrer com as TPMs, começa a sofrer com as cólicas. E o que que acontece? A TPM, na visão da psicossomática, é aquela criança que grita e que precisa muito da presença do seu pai, né? Então podemos classificá-la como uma carência paterna. Eu preciso tanto do meu pai que eu sinto raiva de mim mesma porque eu preciso da presença do meu pai. Então, quando eu sinto essa raiva, a minha TPM vai ser uma TPM cheia de raiva, então eu vou ficar extremamente irritada, né? Ou se eu choro demais naquela fase ali, eu tô chorando muito. Então, é porque eu chorei demais a ausência do meu pai. Então, eu acabo chorando na minha TPM. Mas e a cólica, né? Qual é o sentido da cólica? Qual é a emoção da cólica? Né? A cólica, ela nada mais é que a culpa, né? Mas você vai falar culpa? Culpa do quê? Né? Por mais que a sua consciência te fale, mas foi meu pai quem me abandonou. Não foi eu que abandonei o meu pai. Foi o meu pai. Meu pai tinha outra família e acabou se envolvendo com a minha mãe e eu nasci. Ou meu pai, eu não dou bebida alcoólica pro meu pai, ele bebe porque ele quer. Então, não é culpa minha. Só que na sua inconsciência você sente culpa. Por quê? Porque você se sente magoada com aquela situação. Então, como você fica muito magoada com aquela situação, você acaba se culpando por isso. E aí vem a cólica para te mostrar, né, que você tá se sentindo culpada por algo que não é seu, mas você de certa forma tem culpa disso. Muita coisa, um outro problema que acontece também na maioria das mulheres, às vezes, são os atrasos menstruais. Mas o que são esses atrasos menstruais? Os atrasos menstruais é aquele tipo de pessoa que não se aceita, que não consegue ser quem ela realmente é. Então são aquelas pessoas extremamente boazinhas que os outros vão fazer de gato e sapato, né? Vão pintar e bordar em cima dela. São aquelas pessoas que não conseguem se impor, aquelas pessoas que não conseguem ser autênticas por medo de ser abandonada. Então eu vou fazer tudo perfeito, de uma forma perfeita, eu vou agradar, vou querer estar agradando a tudo e a todos a todo momento. Mesmo que eu não queira estar fazendo algo, eu vou estar fazendo, né? Eu não vou saber falar não por medo de ser abandonado. E esse abandono, a gente acaba refletindo ele também quando a gente começa a se envolver com outra pessoa, quando a gente já está na nossa fase adulta e começa a ter um relacionamento amoroso, né? Seja com um parceiro do sexo masculino ou com uma parceira do sexo feminino, não importa. Mas essa memória vai estar ali tão enraizada em mim que eu vou transferir toda essa minha carência, toda essa minha culpa, toda essa sensação de abandono pro meu cônjuge, pro meu parceiro. E aí, o meu parceiro, ele não vai suprir as minhas expectativas. Ele não vai conseguir fazer o papel do meu pai. E ele não vai suprir essa minha carência. Porque geralmente as pessoas que têm esse tipo de memória guardada ali dentro dela, ela vai atrair para ela parceiros que representam o nosso pai, que tem algo em comum com o nosso pai. E aí essa mulher, ela vai continuar sendo frustrada, né? E aí vai vir, né, a fase sexual, ela vai ter relacionamento, vai ter uma relação sexual com a pessoa, e na maioria das vezes ela não vai conseguir sentir prazer, ela não vai conseguir, a libido dela, ela não vai ter libido, ela não sabe o que é isso. Por quê? Porque a falta do prazer, a falta da libido, ela tá muito ligada ao fato de eu querer punir o meu pai. Então você não vai ter de mim o que você quer.
Eu não vou dar esse direito para você. Eu não tive, então você também não vai ter. Então, essa é a forma inconsciente da mulher querer punir o próprio pai. Então ela não vai dar prazer para o próximo, não vai dar prazer para o seu parceiro, porque ela tá magoada, ela tá com raiva, ela tá com asco, ela não quer que ele chegue perto dela. Você entende? Faz sentido para vocês? E aí, quando ela não consegue suprir essa carência, né, dela também, né, que aí o marido não superou as suas expectativas, aí vem a fase da maternidade. Essa mulher, ela não conseguiu ter aquilo que ela queria do pai, tentou fazer com que ela tivesse, né, resgatasse esse sentimento com o marido dela, não consegue resgatar esse sentimento do marido, e aí ela acaba transferindo para quem? Para os seus filhos, né? Tanto para o menino quanto para a menina. E aí ela vai pensar, ela tem o filho dela e ela vai pensar, bom, o meu filho não vai ser igual ao meu marido. O meu filho não vai ser igual ao meu pai. O meu filho vai ser eu vou criar o meu filho de uma forma que ele seja um filho maravilhoso, o filho perfeito para mim. Só que esse filho vai ser perfeito para quem? Para mim. E ele não vai ser perfeito para a parceira dele. Então ela vai fazer com que esse filho cresça de uma forma em que ele vai ser ausente para sua parceira. Né? Porque ele vai estar tão ligado com a mãe, ele vai estar sendo o filhinho da mamãe, que a parceira dele vai acabar ficando de lado. E aí vira um ciclo. Aí vai virando um ciclo, né, de geração, vai passando de geração para geração, de geração para geração, né? E aí os nossos filhos vão trazendo traumas que não nos pertencem, que faz parte da minha ancestralidade, que faz parte dos meus... É um trauma da minha mãe que ela tá transferindo para mim, eu vou acabar transferindo para minha esposa, vou acabar transferindo para os meus filhos, e aí vai virando essa bola de neve, esse ciclo, né? Então, gente, hoje em dia existem muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando para trabalhar as nossas emoções, para a gente conseguir curar as nossas emoções. Existe o Theta Healing que a gente pode fazer para fazer divórcios energéticos com os nossos pais. Tem a oração do perdão, que eu vou estar trazendo um vídeo para vocês com a oração do perdão também, para vocês estarem fazendo, né? Essa oração ela foi escrita pela Cristina Cairo. Ela ajuda muito você fazer essa limpeza dentro de você, você perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. Não interessa o porquê que você está perdoando, você precisa perdoá-los. Para você se curar, você precisa perdoar os seus pais. Não é eles quem você vai estar perdoando, será você. Será a forma como você se agride que você vai estar perdoando. Então existe a constelação familiar que você pode fazer. Existem excelentes profissionais aí que trabalham com constelação familiar, que vai ajudar muito nesse processo de autocura, nesse processo de quebra de ciclos de ancestralidade. Tem o Ho'oponopono também que a gente pode fazer, né? Tem as técnicas com a qual eu trabalho, com o FT, com o Reiki. A gente consegue fazer limpeza emocional no Reiki, no FT, na reflexologia, na aurículo, né? Que são as técnicas com qual eu trabalho. Então, existem várias formas que a gente tem no mercado para estar nos curando, para estar ajudando a gente nessa fase dessa agressão, né? Desse armazenamento que a gente tem na nossa cabeça, que é muito... a nossa mente ela é muito doida, ela é muito louca, a gente guarda muita coisa. Essa nuvem que a gente tem aqui, ela é infinita, né? Para quem acredita em vidas após a morte, tem memórias que a gente está trazendo de outra vida. Então você imagina, né? Quantas memórias nós estamos trazendo dentro da gente? Isso vai nos remoendo, isso vai nos machucando, e se a gente não conseguir saber identificá-las, então por isso que é muito importante também o autoconhecimento, né? Ter o nosso autocuidado, né? Se conhecer,
para que a gente consiga entender o que o nosso corpo tá falando, porque o nosso corpo fala, tá? O nosso corpo fala a todo momento com a gente. Só que a gente tá tão ali na correria ali, a gente tá tão no automático que a gente não para pra prestar atenção no que o nosso corpo tá falando pra gente. Então a gente precisa começar a parar pra analisar as nossas doenças. Por que que a gente adoece tanto? Por que que eu tenho uma cólica? Por que que eu tenho uma rinite? Por que que eu tenho uma sinusite? Por que que eu tenho, sabe? Porque eu tenho um problema de estômago. Então, tudo tem um motivo, tem um fundo emocional por trás, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido me expressar legal, que eu tenha conseguido passar as informações para vocês direitinho a respeito da psicossomática do útero, né? As emoções que estão ali por trás do nosso sistema reprodutor, no caso, o sistema reprodutor feminino. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Se tiver alguma outra doença que vocês gostariam de saber qual é a emoção que está por trás ali, então, deixa nos comentários também. E uma dica, né? Para quem quer entender como funciona a nossa psique, como funciona as nossas memórias, né? Tem um filme super maravilhoso, super bacana, que pra mim, na minha visão, não é um filme infantil, né? Eu acredito que todo mundo que faça a faculdade de psicologia, se não assistiu, assistam ainda. Ou para quem é fascinada por esse mundo, né, da psicossomática, tem que assistir esse filme, que é o Divertidamente da Disney. Esse filme, ele retrata demais, demais, demais como funciona a nossa mente, né? É muito interessante. Então depois eu tô pensando até em estar fazendo um vídeo também, ou até uma live também, pra gente estar falando a respeito desse filme, da minha visão, né? A visão que eu tenho através desse filme, que é fantástico, que é maravilhoso. Tá bom? Um grande beijo a todas vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, né, pra gente estar trazendo mais conteúdos a respeito da psicossomática, e espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!